Para quem tem deficiência auditiva, Libras, a língua brasileira de sinais, é uma das formas mais usadas para a comunicação. O problema é que nem todo mundo a conhece. E é aí que entra um profissional fundamental, o intérprete de Libras. É o que você vai ver no quadro Trabalha Brasil de hoje. Imagine um mundo sem som, sem música, sem a buzina dos carros, dominado pelo silêncio. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, essa é a realidade de mais de 28 milhões de pessoas só no Brasil. 14% da população brasileira tem algum tipo de surdez. O Pierre começou a se comunicar com surdos ainda na infância. Aprendeu a língua brasileira de sinais por necessidade, se comunicar com o irmão, que é surdo. Eu cresci entre os surdos. Desde pequeno, enfim, participava de associação de surdos, de eventos. Na adolescência eu viajava junto com os surdos, campeonatos esportivos deles, como intérprete deles também. Eu já interpretava informalmente, no caso, para várias situações em que os surdos me solicitavam desde garoto, né? Ele viu na comunicação por sinais a oportunidade de seguir uma carreira profissional. Com a oficialização da Libras como língua oficial da comunidade surda no Brasil, em 2002, a demanda por intérpretes aumentou. Que basicamente a minha geração de intérpretes, a gente capinou esse caminho todo, né? Para a gente poder chegar. Hoje você tem muito mais acesso, você tem grupos que discutem terminologia de língua de sinais, você tem glossários prontos. Hoje em dia você tem uma gama que dá um suporte muito grande para os novos intérpretes que estão entrando no mercado, mas na nossa época não tinha. Hoje ele trabalha como intérprete na Universidade de Brasília. Faz a interpretação das aulas para os 40 alunos e professores surdos da instituição. Como isso se dá? A partir do momento, o professor está em sala de aula, ele está ministrando a aula dele, e eu faço a interpretação do português para a língua de sinais. Inversamente, nas participações e interações que o aluno surdo tem em sala de aula, da língua de sinais para o português, assim como em várias situações, a interação entre os alunos também em debates, discussões, às vezes até em conversas informais, quando o aluno ouvinte ainda não tem o contato direto com a língua de sinais. A Stephanie é estudante do 6º semestre do curso de Letras, Libras, Língua Brasileira de Sinais, com o português como segunda língua. Para fazer essa entrevista agora com ela, eu vou contar com a ajuda do Pierre, que vai interpretar, fazer a tradução dessa entrevista. Stephanie, qual é a importância de um intérprete como o Pierre para você, como estudante, dentro da sala de aula? Ter um intérprete em sala de aula para mim é muito importante, porque ele vai sinalizar para mim todas as relações que vão acontecer, todas as interações que vão acontecer. Isso é uma acessibilidade, eu me sinto bem, eu consigo perceber, eu consigo me desenvolver melhor, inclusive também com as explicações dos professores, né? Mas é importante que esse intérprete tenha uma certa formação, que ele tenha uma proficiência dentro do campo acadêmico, que combine de acordo com as necessidades que a gente tem dentro da universidade. O profissional de Libras ele entra como importante parceiro para pensar em como os conteúdos de cada disciplina, de formação desses futuros profissionais, para que cada um consiga entender a seu modo aqueles conceitos e tudo aquilo que a gente precisa trabalhar numa disciplina de um modo efetivo e satisfatório para todos. Quando não está na sala de aula, ele trabalha na televisão. É um dos intérpretes da TV Câmara, que aparece no cantinho da tela, traduzindo os debates entre os parlamentares e os programas exibidos pelo canal. Mas trabalhar diante das câmeras não é fácil, é preciso atuar. E na hora de interpretar o que os políticos estão falando, usar muito a imaginação. A televisão, e por ser no campo político, ela nos traz uma especificidade na interpretação. Basicamente, a gente faz uma incorporação da fala da pessoa, a forma como ela fala, se ela faz mais no imperativo, se ela fala de uma maneira mais passiva, né? E a gente traz isso nos trejeitos das expressões que a gente faz num processo de interpretação. Ser um bom intérprete também requer muito estudo e estar sempre por dentro dos mais diferentes assuntos.
O intérprete de língua de sinais, ele acaba sendo uma pessoa que tem que estudar profundamente não só a terminologia, mas como funcionam os sistemas de cada área na qual ele vai interpretar.